Olá, ovelhinhas, tudo bem com vocês? Você gosta de ler, mas não quer ler um livro com coisas seculares, coisas do mundo, quer encontrar o Senhor nas páginas de um livro, queria que tivesse um gênero que falasse disso, né? Que trazesse uma história com referências cristãs? Pois hoje eu vou te apresentar um livro assim. Então fica até o final do vídeo, eu te prometo, seu tempo vai valer a pena. Hoje vamos fazer aqui uma resenha sobre o livro chamado Clãs da Lua, da autora Sarah Gozello. Vou pegá-lo aqui para vocês poderem visualizar. Este aqui é o livro, gente, ó. Esta aqui é a segunda edição, lançada pela editora da Thomas Nelson. É uma editora de livros cristãos. E eu recomendaria esse livro, né? Eu li ele. Eu recomendo para pessoas de 13 anos para cima. 12 também. Enfim, antes da gente começar a ver a história do livro, temos que primeiro compreender uma coisa. O seu gênero. Seu gênero é fantasia cristã. Mas o que é a fantasia cristã? Veja bem, por levar o nome cristão, muitas pessoas associam com uma obra de evangelização, de teologia, né? Mas não, gente. Fantasia cristã ou ficção cristã, tem uma diferença para falar depois. Não vou me aprofundar muito nesse tema. Mas fantasia cristã, ela traz princípios e valores cristãos na obra, seja no universo em que está situada ou nas relações entre os personagens mesmo. Ou seja, sempre procura representar Deus na obra de algum jeito, de acordo com o contexto da obra. Por exemplo, no livro Clãs da Lua, Deus é representado como a gravidade, aquela que mantém tudo no chão. E vocês vão entender quando começarem a ler, né? Já neste livro aqui, de outra autora, gente, essa autora é muito linda. Inclusive a Sarah avaliou, né, a autora desse livro, avaliou esse livro. Esse livro é muito bom. Aqui é representado como uma pantera, essa pantera é bem aqui. Já aqui são representados por 3 estrelinhas. Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 teorias? Não sabemos, gente. Ou seja, aqui, gente, é uma ficção cristã que eu também recomendo a vocês. Mas eu não vou falar muito dela aqui, não. E por fim, nesse livro aqui é representado como a chama. Ou seja, a representação muda de acordo com o contexto, o universo da obra. Já a ficção cristã, ela busca trazer valores e princípios cristãos dentro da sua obra, dentro da narrativa e da história. Bom, entendido agora o que é fantasia cristã, vamos definitivamente falar sobre a obra. Vou pegar ela aqui, né, pra gente conversar. Tudo começou quando a Terra se tornou inabitável. E aí os humanos buscam refúgio na Lua. Ao chegarem lá, descobrem que lá existe outra raça, que é semelhante a eles, chamado os lunares. Uma frágil paz foi estabelecida, até que foi rompida por um ataque de um grupo de lunares que foi lá e instaurou o apreensível Império Lunar. E séculos depois, os humanos se veem escravizados, agarrados a uma antiga promessa de que voltariam, que promete liberdade a eles e o retorno da humanidade à Terra. Enquanto isso, a Tal Uia, a nossa princesa, a personagem principal, que vou inclusive pegar aqui, gente, eu não tinha pegado antes. Aqui, ó. Nossa princesa, a Tal Uia, ela vai ocorrer o tradicional baile dos clãs, no qual ela vai ter que escolher um marido e fortalecer alianças políticas. E até que uma reviravolta gigante acontece na sua vida após ela descobrir uma verdade surpreendente sobre si mesma. Com a ajuda de um robô sentimental, que é o M4, gente, e um humano desconfiado, ela vai descobrir os segredos escondidos sobre a superfície desse planeta, escolhendo se vai ou não aceitar o chamado que pode mudar o destino de humanos e os lunares. Ou seja, ela é a princesa de tudo, está lá enquanto o povo humano está lá sofrendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês já conhecem um pouco da história de Moisés, do Êxodo, essa história
ela é focada justamente nisso, ela tem essa base cristã, né? Esse alicerce na história de Moisés. E vamos ver agora a minha opinião. Bom, gente, o que eu posso dizer sobre esse livro? Gente, esse livro é maravilhoso. Mesmo, sério. Eu li esse livro, a leitura foi muito fluida, eu não tenho muito tempo no meu dia. Não tô dizendo nem que eu tenho tempo, porque eu distribuo meu tempo para várias coisas. Mas, mesmo assim, a leitura conseguiu me prender do início ao fim. Foi bem direta, bem pacífica. E preciso alertá-la de uma coisa. Esta versão aqui é a segunda edição, como eu... Não sei se eu tinha dito. Enfim. E ela é lançada pela editora da Thomas Nelson. Só que antes a autora já tinha publicado ela no Kindle, de forma independente. Eu já tinha lido essa versão no Kindle, só que essa tá 1000 vezes melhor, gente. Não se arrependam. Leiam este livro. E agora, para te convencer a ler ele, vou ler um trecho aqui do livro, mas não se preocupe, não tem spoilers, até porque numa resenha eu não posso dar spoiler. Então vamos ver esse trechinho rapidinho e depois a surpresa que eu prometi no início do vídeo vai vir. Gente, uma coisinha antes de eu apresentar esses trechos, vou apresentar os personagens. Aqui temos a Kaluuya, ela é a antagonista dessa trama. Ela é a irmã mais velha da nossa princesa, ela é herdeira ao trono do Nar. Uma figura forte, pragmática. E aqui, gente, tem uma colinha, tá? Aqui. Ela é uma figura forte e pragmática, devotada ao poder e à continuidade ao império, mesmo que isso signifique sacrificar laços pessoais. Gente, pior que isso acontece mesmo na trama. Nossa, a princesa tá... Olha, gente, olha ela. Vou mostrar. Princesa do Império Lunar. Nascida e criada em meio ao luxo e às intrigas políticas, ela carrega consigo o peso das expectativas e a responsabilidade de escolher um marido no baile dos clãs. Mas uma descoberta sobre seu verdadeiro destino muda tudo. Eu não vou falar de descoberta, né, gente? Não vai estragar a resenha. M4. Um robô dedicado e ansioso, responsável por auxiliar Kaluuya em todas as suas tarefas. Com um armazenamento infinito de dados, M4 desenvolveu uma personalidade única, sempre preocupado em manter tudo em ordem, mas incapaz de conter sua própria inquietação. Por fim, o Elliot. Gente, ele é meu personagem preferido da trama, porque... Eu não sei porquê, mas na primeira versão do livro, ele não era muito desenvolvido, gente, mas agora os conflitos internos dos personagens estão muito melhor, muito melhor. Leiam. Continuando. Elliot, um humano resistente e desconfiado, que escolhe seus próprios conflitos, apesar das dificuldades. Ele é guiado por um desejo ardente de liberdade e justiça, tornando-se um aliado essencial na luta contra o Império Lunar. Então, aqui vemos os personagens. Achei melhor trazer essa introdução para vocês já conhecerem um pouquinho da trama. Vamos para a leitura dos trechos. Para vocês não ficarem um pouco confusos, vou ler aqui, e quem tá falando é o Elliot, e ele tá falando pra gravidade. Gravidade, que é a representação do Senhor. Vamos lá! Onde você estava quando eu precisei de você? Onde estava quando eu implorei que me desse um único sinal, só para saber que você me via? Gritou a todo pulmão, o túnel ficando cada vez mais estreito. Você não estava lá, assim como eu sei que não está aqui agora. As palavras saíam com amargura. Ele suspirou, sentindo o peito mais leve, e, quando foi mudar o curso da nave para sair dali, suas mãos congelaram no ar. A sua respiração parou, os controles da nave desligaram, todos ao mesmo tempo. E, para seu desespero, a carcaça começou a cair em queda livre. O pavor tomou cada músculo de seu corpo, que não se mexia, e ele arfou sem conseguir sentir qualquer partícula de ar. Sentiu seu peito esmagado por uma mão forte e pesada, que não via, mas estava ali agora. O espaço dentro da nave ficou rarefeito, e ele, em pavor, constatou que não estava sozinho. Havia olhos sobre ele, e por mais que não os visse, sentia o peso daquele olhar que consumia todo o seu passado, presente e futuro. Eu pergunto. A voz da gravidade ecoou por todo o espaço, fazendo seus músculos imóveis tremerem. Onde estava você quando eu constituía a matéria? Gente, esse aqui é só um dos trechos, mas ver isso aqui me deu... Não sei, eu acho que mexe com o nosso espírito, sabe? Porque essas obras cristãs, ficção cristã, fantasia cristã, é sempre pensando, sendo escrito não para nós, mas para o Senhor. E eu acho isso mais lindo nas fantasias e ficções cristãs. Muitas pessoas pensam que
só vem trazer uma obra de teologia e evangelização, mas não, gente. É uma história que mostra coisas reais, perguntas mesmo que a gente mesmo se faz quando estamos na nossa caminhada com Cristo. Então, ver representando assim, e eu acho muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Vamos pro outro texto, gente, que esse vídeo vai ficar muito grande, muito grande. Vamos lá. Eu vivi os meus dias contando as estrelas, colecionando as dores que me trouxeram a esse planeta. Sou forasteiro em terra estrangeira. Sinto saudades de um mundo que nunca vi. Me pergunto se nossa história acabará por aqui. Mas ninguém é órfão se tem um lar para onde voltar. Somos filhos do sol e herdeiros do mar. E em nosso sangue está cravada a promessa de que um dia, juntos, retornaremos para a terra. Eu não sei se esses trechos te convenceram a ler esse livro, mas esse livro, gente, ele mexeu muito comigo. Foi muito bom. E eu acho que é isso o mais belo em todas as obras cristãs, que elas procuram não trazer uma história, mas coisas que vemos no nosso dia a dia, coisas que experienciamos. E ver desse jeito, eu acho lindo. Bom, gente, está chegando a hora. E, gente, o momento mais esperado de todo esse vídeo chegou. É aquele que eu prometi no início do vídeo que ia mostrar pra vocês, que ia falar, né? E o que é, gente? Vou explicar por que todo cristão tem a obrigação de ler a Bíblia. Então, vem comigo, porque nenhum dos livros que mostrei aqui é mais importante do que a Bíblia. Vem entender comigo isso. Você pode não ser católico, mas quero citar aqui o que disse São Jerônimo, tradutor da Bíblia, que passou ela do hebraico para o grego. Aqui, veja o que ele disse. Toda a escritura divina é um único livro, e este livro único é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo, e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Ou seja, entendemos uma coisa. Deus se revelou em seu Filho único, Jesus Cristo, que está revelado na Bíblia, pois toda a Bíblia fala de Cristo. Mesmo o Antigo Testamento, até Levítico, conhecido pelas suas regras, né, que é um gênero legislativo, toda a Escritura fala de Cristo, ou seja, Cristo está revelado na Bíblia. O que une a Bíblia é Cristo. Logo, para conhecermos Deus, devemos ler as Sagradas Escrituras. Não nos contentarmos em apenas passar o olho, mas em nos aprofundar, sermos curiosos, porque quando a gente ama uma coisa, a gente quer saber mais sobre ela. Então, se amamos Deus, queremos conhecer mais sobre Ele. É justamente na Bíblia que encontramos tudo isso. Então, quando eu estiver lendo uma passagem, eu pergunto quem, onde, por quê. Mas também temos que saber uma coisa. Antes da gente começar a ler a Bíblia, temos que saber como interpretá-la. Isso eu posso aprofundar em outra aula, gente. Então, se você quiser, comenta aí nos comentários se você quer que eu fale aqui, né? Como é que a gente interpreta a Bíblia, tá bom? Bom, vamos também eu preciso falar uma coisa. Você pode também não ser católico, mas eu me sinto na obrigação de citar aqui o parágrafo 103 do Catecismo da Igreja Católica. Com efeito, o Pai que está nos céus vem ao encontro de seus filhos e com eles fala. Gente, a Bíblia é como uma longa carta de Deus redigida a cada um de nós. É um presente que o Pai nos dá. Então, para que a gente possa conhecer Ele, qualquer um que deseja o conhecer, que deseja conhecer Cristo, leia a Bíblia. Então, é por isso que todo cristão tem a obrigação de ler a Bíblia. Se você se diz cristão, você precisa ler a Bíblia. Bom, esta aqui era a surpresa. Só que vocês me mandaram umas perguntas nos comentários, gente. Então, eu vou selecionar algumas aqui e vamos ver aqui. Eu vou ver aqui, gente, os comentários. Bom, gente, a primeira dúvida que vocês me mandaram aqui foi assim, ó, no último vídeo. A Bíblia é mesmo confiável? Gente, essa é uma pergunta que atormenta não, né? Mas que vem à cabeça de muitas pessoas quando vão ler a Bíblia. Mas vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Vamos lá. Estamos na segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículos 20 a 21. Mas saibam, acima de tudo, que nenhuma profecia da Escritura surge de alguma interpretação particular, porque a profecia nunca aconteceu por iniciativa humana. Ao contrário, os homens movidos pelo Espírito Santo falaram como porta-vozes de Deus. Ou seja, sabemos, gente, a Bíblia ela não caiu do céu. Deus usou como um instrumento os hagiógrafos, que é o termo que a gente designa para os autores sagrados. Eles tinham suas próprias faculdades, né? Tinham todo um contexto histórico que estava. Então, veja bem, Deus, ele inspirou, foi o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Então, sim, gente, a Bíblia, nela não tem nenhum erro, nenhum mesmo. Mas você pode comentar aí nos comentários também, ou até mesmo se perguntar na sua cabeça, mas tem umas coisas que divergem de outras. Por exemplo, em Levítico se fala sobre a proibição de comer porco, mas aí depois Jesus declara puro todos os alimentos. Mas, gente, saibam bem, existem um tipo de interpretação fundamentalista, que é aquela que é muito perigosa, gente, mesmo. E ela é subdividida. Eu não sei muito explicar o que ela é, só sei que ela é muito perigosa. Ela tá dividida em duas coisas, se eu não me engano. Que é o literalismo, que é a letra pela letra, ou seja, não analisa o contexto que aquilo tá inserido. E o literalismo libera o fundamentalismo. E o subjetivismo, que é a sua própria interpretação da Bíblia. Eu vou falar aqui bem por cima, gente. Tem mais, mas não posso me aprofundar muito, porque senão o tempo vai ficar muito extenso nesse vídeo. Mas sim, respondendo essa dúvida, a Bíblia é sim confiável, minha gente. É sim porque foi Deus que inspirou os autores sagrados. A Bíblia, ela não começou a ser escrita por conta de nós seres humanos. Foi Deus que inspirou os autores sagrados para poder servirem como seus porta-vozes. Como os profetas. Os profetas que conhecemos, né, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, entre tantos outros. Não foram eles que começaram a falar do nada. Foi o Espírito Santo que os guiou. Então, sim, a Bíblia é confiável, ovelhinhas. Gente, segunda dúvida que vocês me mandaram aqui. Não tenho tempo para ler a Bíblia. O que eu faço? Bom, antes de eu me aprofundar um pouco nesse tópico, temos que fazer-nos uma pergunta. Eu não tenho tempo ou não é a prioridade em minha vida? Porque temos hoje muitos meios de ler a Bíblia. Inclusive, tinha visto uns comentários passados aqui que ler a Bíblia dava sono, né? Muitas vezes estava cansado e não conseguia ler a Bíblia. Mas sabia que existem áudios da Bíblia? Inclusive tem um aplicativo chamado Bíblia Sagrada. Ele tem a Bíblia todinha em formato digital, ou seja, sem você precisar ler assim no físico. E também tem para você escutar. Inclusive hoje, gente, muitas instituições, elas fazem essa meditação do Evangelho diário. Ou seja, para você também que tem a dificuldade em interpretar. Ali, um exemplo é o programa Manhã de Luz do Padre Alex Nogueira. Você o encontra facilmente na comunidade do WhatsApp ou até mesmo no próprio YouTube. É oferecido pela Jacarecinha Educadora, Paraná. É alguma coisa assim. E nele se medita o Evangelho todos os dias sem falta. Lá também reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. E é algo que você consegue, é muito prático, é muito fácil, porque, vamos supor, você leva 10 minutinhos da sua casa até a escola, ou você vai buscar sua mãe, para algum lugar que você possa escutar, né? Até mesmo no metrô, no ônibus, enfim. Lá, gente, 10 minutinhos, ou seja, você só vai escutando e aquilo vai te alimentando, sabe? Espiritualmente. Então, hoje se torna muito mais fácil para ler a Bíblia. Então, nos perguntemos, a gente não tem tempo mesmo ou não é a nossa prioridade? A última dúvida que tinham me mandado aqui era eu não consigo interpretar. As palavras ficam muito difíceis. Resumindo aqui o comentário, as palavras são muito rebuscadas. Bom, gente, mas hoje temos várias traduções da Bíblia. Né, temos a NTLH, que é a tradução de hoje em dia, alguma coisa assim. Inclusive tem nesse mesmo aplicativo que eu havia citado, a Bíblia Sagrada, lá tem várias traduções, ou seja, é muito mais fácil hoje a gente compreender a Bíblia do que antigamente. Bom, então como conclusão, a gente pode resultar uma coisa. Nem esse livro que eu mesmo fiz a resenha
e nem qualquer outro que eu possa ter mostrado, é mais importante do que a Bíblia. E, como disse São Jerônimo, quem desconhece as Escrituras, desconhece Cristo.